Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Ponto de Vista aqui na sua Web TV Canoinhas. E hoje nós temos duas personalidades importantes que vieram lá de São Paulo visitar Canoinhas e a gente vai conversar aqui com os loucos da Telecom. São dois profissionais que têm um canal no YouTube e em outras redes sociais e com um segmento voltado aí para a profissão, né, os profissionais que atuam nesse segmento da telecom. E a gente vai bater um papo com eles vão contar um pouquinho da história deles, o que eles fazem e, enfim, a gente vai aprender um pouco com eles porque eles têm bastante bagagem para nos fornecer aí informações interessantes, inclusive sobre empreendedorismo no meio aí da internet. Tudo bem, Thalisson e Rafael? Isso, tudo bem, Joaquim? Tudo Obrigado bem. pelas pessoas importantes aí. Sim, com certeza. Todo mundo que senta aqui é importante, né? Porque a gente só entrevista pessoas importantes. Então vocês são importantes para nós e é um prazer recebê-los aqui em Canoinhas, né? É uma honra para nós também. Uma honra estar aqui. Apesar de que tiveram aí alguns imprevistos aí que vão ficar marcados aí na história. Sempre. É um dos. Depois eles vão contar, né? Depois eles vão contar aqui para a gente ficar sabendo do que aconteceu aí na sua passagem por Canoinhas. Bom, então o Loucos da Telecom é um canal no YouTube que já tem quanto tempo? 6 anos. São 6 anos já de canal. Quantos inscritos já tem? Batemos 111 mil. 111 mil. 111 mil inscritos. No Instagram, no YouTube? No Instagram, 86 mil. No Facebook, 111, 112. Daí tem mais um grupo fechado com 60 mil também lá. Certo. Mas vocês resolveram do nada, vamos montar um canal no YouTube, vocês atuavam no setor de telecom, é isso? Exatamente. Eu entrei no ramo por causa dos meus irmãos, né? Eu tenho o Rafael, meu irmão, e tem mais um outro irmão. Eles começaram a trabalhar no provedor de internet, aí surgiu a oportunidade, eu entrei também. E aí fomos para empresas diferentes. E eu comecei a acompanhar muito essas coisas de canais do YouTube, eu consumo muito, assisto muito. E eu falei, vou montar um canal também. Só que mostrando a realidade. A sua? A minha? A sua realidade. A minha realidade. Não, de todos, na verdade, de todos os técnicos, né? Sim. O canal ele sempre foi bastante voltado para o técnico. Vamos dizer assim, era um reality da profissão. Você mostrava o que acontecia no dia a dia. Eu queria mostrar para o cliente final como que a internet chegava na casa dele, né? Sim. Porque às vezes a pessoa pede, instala a internet aí, ela não sabe o que acontece nos bastidores. O comercial é muito bonito da TV, né? Não, isso não é só na internet, isso em qualquer profissão, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas acham assim que às vezes é fácil você preparar lá um prato para levar na mesa, né? Mas isso aí qualquer um faz, mas tem todo um processo, tem desde o que vai comprar lá, né, escolher a qualidade, então tudo isso está envolvido, só que às vezes a pessoa só recebe o prato final e ela às vezes não valoriza tanto, né? Como talvez a profissão de vocês seja assim, não sei se eu estou falando besteira. Melhorou bastante, né, Rafa? Melhorou. Acho que o canal, né, a gente mostrou para as pessoas. As pessoas achavam assim, eu quero a internet, por exemplo. Não pode parar, né? É um serviço essencial. Ninguém consegue viver mais sem estar conectado na internet. Então, rompe um cabo na rua. 3 da manhã, 2 da manhã. Madrugada. O técnico tem família também, tem vida. As empresas também têm N chamados. Então, o cara quer... rompeu meu cabo. Estamos fazendo uma live aqui ao vivo, por exemplo. Caiu a internet. Parou, o cara fica louco. O cara já começa aquela correria. Eu quero que arruma agora. E liga para a operadora lá, xingando. Caiu uma internet, resolve. Só que aí não sabe. Às vezes rompeu um cabo, teve um acidente, caiu um poste, pegou fogo. Da rua em diante, tem várias perito, desastre natural. E aí um vai passando a pressão pro outro. O cliente liga. Grandes operadoras, beleza, mas hoje no mundo de telecom não é só mais grandes operadoras. No Brasil nós somos cerca de mais de 20 mil pequenos provedores de internet. Hoje todos os pequenos provedores de internet, somando todos juntos, são maiores que as grandes operadoras juntas, entendeu? Olha a importância do provedor. Né? Só que aí, no provedor, é um passando pro outro. Vamos, tipo, que nosso amigo da SFR tem um vizinho dele lá, que conhece ele, caiu na internet.
Aí liga para ele vai e passa a pressão pro técnico dele, entendeu? Então a cobrança é mais direta. Sim. E no início, né, do que você começou o canal, você começou a mostrar a realidade de vocês e também de realidade de outros profissionais, outros técnicos, mas também assim sempre com uma pitada de humor também, não era isso? 100%. E isso que fez o canal assim crescer, assim, porque se você acha uma coisa muito técnica ali assim, talvez não tivesse tanto sucesso, seria, né? Sim. Porque tipo assim, o canal que quando você fez, ele era voltado para o público em geral ou para Pro os técnico. profissionais do Pro técnico? Pro técnico, 100% pro técnico. A vida do cara era tão estressante de entrar na casa do cliente, apanhar do cliente. A realidade é essa, sem filtro daqui. O cliente botar uma arma na cara do técnico, trancar ele na casa, falar... Acontecia isso? Nossa, já tomei arma na Acontece. cara, já. Você não sai daqui enquanto você não arrumar a internet. Você parou minha TV agora, tem que arrumar a TV. Você tocou a campanha do cara, o cara fala, meu interfone parou, você vai ter que arrumar. Você sai daqui quando você arrumar. Então, tipo, era tão estressante o dia a dia que a ideia era fazer o cara chegar em casa e dar uma risada, sabe? Sim. Com aquilo que ele já passa o dia inteiro fazendo. Daí o cara, isso aí eu já passei também e tal. Eu passei por isso hoje. E daí o pessoal começava a mandar comentários e mandar vídeos, assim, isso? O pessoal queria aparecer também, né? Passei pela mesma coisa e tal. Daí eu sempre falo que eu não queria que eles aparecessem, né? O canal era meu, eu queria ser famoso. Sim. E vocês têm noção... Eu não quero que mais ninguém apareça. E vocês têm noção de quantas pessoas trabalham como técnicos de telecom no Brasil? Não tem noção? Não faço ideia. É muito gigantesco. Porque uma empresa pequena, assim, um provedor tem quantos funcionários em média, assim? Então, depende muito das estruturas e das redes de cidade para cidade. Vamos supor, aqui em Canoinhas, onde a gente não tem tanto rompimento, poste pegando fogo, tal, alguns desastres que na minha cidade, em Carapicuíba, em São Paulo, já tem mais. Então aqui, de repente, com 2, 3 técnicos, você resolve uma rede de 5 mil assinantes. Em São Paulo, uma rede de 5 mil assinantes, de repente você precisa de um batalhão, de mais de 50 pessoas para tomar conta daquilo. Então... A demanda é muito maior, né? Então muda de provedor para provedor. E aí, desses 20 mil, tô chutando baixo, provedores, né? Cada um deles, você imagina que um pode ter 1.000 assinantes, o outro, desses 20 mil, pode ter 100 mil assinantes. Então é muita gente. Muita gente. E vocês, para começarem a trabalhar nesse ramo, vocês fizeram um curso específico? Tem um curso técnico de técnico de telecom? Ou é um profissional da elétrica lá que vai mexer? Como é que é? Para chegar a ser um técnico de telecom? Tem que ser louco, né? Muito louco. Né? Hoje tem, né? Quando a gente iniciou, não tinha. Tinha o pessoal que vocês era aprendiam, entravam lá, começavam a trabalhar. Quem sabia não queria ensinar. Não queria ensinar. Que eram os caras lá que trabalhou muitos anos ali, que já sabia. Ele não passava informação. Como a gente estava iniciando, era auxiliar, estava aprendendo, eles mandavam um exemplo, carrega minha escada, leva minha mala, não sei o quê. E a mão da massa era o cara que fazia. Sim. Aí eu me ensino aqui, não, tem que fazer rápido para acabar logo, não dá. E a gente ficava lá naquela luta, tentando aprender, era muito difícil, ninguém passava informação. Não tinha, aí as empresas davam alguns treinamentos de quando você ia passar de auxiliar para técnico. Só que, não era todo mundo que era passado para técnico, infelizmente não era uma boa seleção. Sim. Olha, você está trabalhando bem, vou passar você para técnico. Não era bem assim a escolha, sabe? Sim, mas é um segmento que emprega muita gente, né? Então tem assim uma demanda muito grande por profissionais, não é verdade? Inclusive estamos vivendo uma crise muito grande no nosso setor. No Brasil inteiro estamos precisando de técnicos, bons técnicos. Sim. Né? Eu sou técnico, meu irmão é técnico, o batedor de escada, porque as redes cresceram muito, né? E muito provedor está precisando. A demanda está maior. Sim, em várias profissões tem falta profissional, né? Não sei sei lá. Mas por que você acha que falta? Por causa da remuneração? Eles ganham pouco? Ou o pessoal não quer entrar nessa área porque acha que não é legal? Olha, a verdade é que os antigos, aquele pessoal que já trabalha há 15 anos com telecom, eles acabam vindo com alguns, não vou dizer vícios,
Porque o antigo, vou dizer, o antigo a gente é antigo, né? Mas o cara, ó, você vai passar, seu trabalho é passar esse cabo dessa ponta A para a ponta B. Daí se você pede para o cara fazer algo a mais, ele já não faz. Só que hoje dentro de um provedor você precisa, cara. Não tem mais você só faz isso. Não, um técnico, para ele ser um excelente técnico, ele tem que fazer de tudo, de ponta a ponta. Não é bom só para o provedor, é bom para a carreira dele, né? Sim. Mas daí tem uma questão hierárquica, assim, tipo, o técnico top das galáxias, daí tem um médio, tem um mais fraquinho, né? E daí aquele top da galáxia já não quer fazer assim serviço que ele acha que não é... Geralmente o top da galáxia é o que mais se ferra. Mas ele não quer fazer o serviço, tipo, levar a escada. Faz também. É o que tem que mais fazer. se ferra. É o que mais se ferra. É o que mais se ferra. Porque é o trabalho mais difícil, né? Que faz as manutenção, os rompimentos. Ele tem que ir. E ele não tem um ajudante para ele. Não. Às vezes não. Tem. Às vezes tem ajudante, equipes. Por exemplo, a gente está aqui, rompeu um cabo, passou um caminhão lá, carga alta, e levou todos os cabos. Tem que deslocar uma equipe para lançar o cabo. Outra equipe, se não tiver, dependendo da empresa, ela tem uma equipe que só lança o cabo. E vai depois outra equipe só fazer as fusões, que é unir os fios de fibras, né, que foram rompidos para estabelecer o sinal. E provedores pequenos, na maioria das vezes, o cara que lança o cabo, ele já termina ali, ele já tem que montar, fazer a fusão. Então, ele faz o serviço, né, que uma equipe faria, um técnico, às vezes, sozinho faz o que antigamente, né, era 3, 4 pessoas, 5 ou mais fariam, hoje 1 ou 2 já tem que ter essa demanda já. E qual é a média faixa salarial de um técnico de telecom, assim? 1.700. 1.700. Já com 30%. Mas é pouco, não é pouco? Pelo demais, que faz? Demais. Mas não tem gente ganhando mais que isso? Tem gente ganhando 4, 5 mil. A média parte em 1.700, o início, né? E vai até a média geral de 3 mil, né? 3 mil. É muito, pouco, né? Pouco, muito. Porque o cara faz. Que ele ganha tem um piso, a profissão, existe a profissão regulamentada de técnico de telecom? Tem. E aí tem um piso. Arranjo técnico hoje, técnico multiskill, né? Multiskill. Na verdade tem técnico de fibra ótica, técnico de fibra ótica nível 2, sim. Técnico instalador, e aí hoje é o técnico multiskill, porque é esse cara que faz tudo. Faz tudo. Entendi. Só que a nossa profissão é justamente isso. Os técnicos das antigas não querem continuar fazendo um monte de coisa, eles acabam com alguns pequenos vícios do tipo, muitas gambiarras e tal. Às vezes o cara não... A nossa profissão, de mês em mês surge uma nova tecnologia, ou de um roteador que vem dentro da casa do assinante, ou da casa conectada. Hoje o técnico, ele não pode mais só chegar e botar o modem e falar, se vira. Não. Ele tem que te ajudar, você tem uma cortina elétrica, ele tem que saber deixar tudo conectado, tem isso. E os técnicos não todos, tá? Não generalizando, mas os técnicos mais antigos não querem fazer isso. É muito triste, isso eu acho muito triste. E, por exemplo, assim, eu não entendo muito, mas aqui em Canoinhas, uma cidade de 55 mil habitantes, nós temos aí um número, eu não sei quantos provedores tem aqui, talvez 10, vamos dizer assim. Tem mais. Mas se eu quiser montar um provedor, eu posso montar isso. É como se fosse uma empresa qualquer, assim, pode precisa de uma autorização do Ministério das Telecomunicações, uma coisa, não. Eu monto. Não, você precisa você pode montar. Pode montar. Você manda. Aí tem as permissões, né? Anatel, primeiro você tem que fazer um projeto. Uma licença na Anatel. E aí o projeto da concessionária dos postes, você vai passar o cabo nos postes, aí você tem que pagar o aluguel de cada poste. E não é barato. Então tem uma certa burocracia. Você tem que trabalhar com equipamentos homologados pela Anatel. Sim. Você contratou técnico, você deu treinamento de NR10, 1535 para seus técnicos, né? Tem os cursinhos básicos, né, para os técnicos. Então tem todas as normas. É um custo alto para montar uma empresa dessa. E querendo ou não, é uma profissão de risco do técnico. Claro. Ele sobe em altura, tudo, então tem que ter treinamento. Ele está mexendo ali com... Ele não mexe com eletricidade, mas ele está perto da eletricidade, né? Sim. EPI, né? Tem os EPIs todos. Então, hoje em dia, o pessoal que começava provedor, a gente começou provedor aí, cara. E deixa eu fazer uma pergunta. A coragem. Sim. Hoje, para montar um provedor... Mas tem muito, por exemplo, São Paulo deve ter
Vocês nem sabem quanto tem. No Tem meu- mais de 1000. Na minha rua. A minha rua é 50 metros, minha rua. Deve ter umas 7 caixinhas de 7 provedores diferentes. Tá, mas assim, Uhum. cada provedor passa os seus cabos. Sim. E daí como é que, tipo, uma cidade como São Paulo, como é que o poste suporta Aí que tá o problema. tantos cabos? Porque é por cabo, né? É. E você vai colocando cabo lá, vai colocando. E tem espaço para isso? Não, são até, pela norma da maioria das concessionárias, É são 4. até 6, né? 6? 6 pontos de fixação, que são BAPs, que é um negócio redondo de metal que vai no poste que segura seu cabo, indo e voltando. Então pode E ter ele até fica 6. abaixo da luminária. rede elétrica, né? Isso. E abaixo primária. da luminária também, sabe? Abaixo Essa da luminária, luminária. ele tem que ficar abaixo Sim. também. Não pode passar por cima. Tem toda uma... E tem que ter uma distância de um pro outro. Só que tem poste que tem mais de 100 dessas. E como que São faz Paulo pra- não regulariza mais, tá? Regulariza, poste, mas é muito mais difícil. E o pessoal dá-lhe cabo, passa cabo. E daí tem muita gente que faz isso assim clandestinamente? Grandes operadoras também. Não tem? Alguém que faz clandestinamente isso? Vários. Faz lá. Tipo, Vários, lá vários. no Rio de Janeiro, aquelas comunidades, aquelas favelas que a gente vê fio de tudo quanto é lado lá, assim, aquilo é internet, aquilo é fio lá. Na internet. E também gato de energia elétrica também, né? O Rio de Janeiro é muito delicado falar do Rio, porque, para você ter uma noção, a gente visitou, tem um projeto chamado Loucos na Estrada, né? Sim. A gente visitou um provedor no Rio, mostramos a estrutura dele, postamos num dia, no outro o cara ligou. Tira o meu vídeo do ar porque bateram aqui, descobriram que o meu tamanho é muito maior do que o que eu realmente tenho que pagar por obrigação. Entendi. E aí, então, o Rio é muito delicado mesmo, assim, quem manda lá não tem... O Rio não é para amadores. Não, Não é para amadores. de fato. Ok. Aham. Nós já vamos voltar com mais histórias aí dos loucos da Telecom depois do nosso intervalo. Já voltamos. No viajar do mundo, o que sempre é estranho não tem lugar como o nosso lar. Espero reencontrar todos os que queremos mais. Não tem lugar como o nosso lar. Estou quase lá. Só quem sabe ao coração. Não tem lugar como o nosso lar. Não tem lugar tão doce como o nosso lar. Ok, estamos de volta aqui no Ponto de Vista e hoje eu estou entrevistando a dupla do Loucos da Telecom. Eles são lá de São Paulo, de Carapicuíba. Eu já estive lá em Carapicuíba. Oh, legal. E eles estão falando aí sobre esse tema bastante interessante, que às vezes tem muito assunto para a gente debater aqui, que é sobre telecom. E a gente depois vai falar sobre o canal deles aí, as redes de comunicação que eles têm nas mídias sociais, que são bastante visitadas e bastante comentadas. Eles estavam falando sobre essa questão dos provedores, né? Como é que se monta um provedor de internet. Mas eu queria saber o seguinte: muita gente reclama do sinal de internet no Brasil, sendo que em outros países a internet é mais rápida, ela é mais ágil e é mais barata. Isso é real ou não? O Brasil tem algum problema nessa questão? Mito. Mito? É mito? Mito, Hoje o Brasil, acho que não vou falar com exatidão aqui, mas acho que ele é o 6, ele tá entre os 10 mais tops, assim, internet do mundo, sabe? Nós, do Brasil, nós temos o maior Pix, né, que é o maior ponto de troca de tráfego do mundo, assim. A nossa rede é top. Os pequenos provedores, eles fazem um trabalho excelente de levar Demais. internet 100% fibra ótica nos lugares mais remotos, assim. Talvez onde os grandes não acreditaram tanto, os pequenos foram e falaram, dá-lhe fibra ótica aí, plano de 500 mega, 600 mega, TV, internet. É claro que a gente tem algumas regiões ainda que estão bem precárias,
Mas, bom, eu rodei bastante aí em muitos estados, e é difícil você ir em um estado, naquela cidadezinha do interior, que não tem pelo menos 5 provedores ali já com 100% fibra ótica. Certo. Para jogar online, para assistir Netflix, para não sei o que lá. A gente tem alguns serviços espalhados no Brasil que se chamam CDN. CDN do Google, CDN da Netflix, CDN do Facebook, alguns pontos do Pix, né? Não vou entrar muito a fundo, porque é um assunto muito mais complexo, mas são alguns data centers espalhados pelo Brasil, onde os provedores se conectam neles para que a internet seja mais rápida ainda para o assinante final. A galera do lado de cá, você pode ter certeza que ele não quer ver você reclamando que a internet está lenta. Então, tudo que há de novo, de moderno, eles querem estudar e tentar pôr na rede deles para melhorar, sabe? Certo. E a tendência é melhorar cada vez mais. Total. Né? Porque, assim, eu sou de uma época, né, que nós não tínhamos internet, né? Vocês já nasceram na internet, já, né? Mais ou menos. Quase. Eu sou de uma época que nós não tínhamos internet. E daí eu trabalhava no Bradesco aqui, e para você se comunicar com outra agência, nós se comunicávamos através do Telex. Você sabe o que é Telex? Já ouvi falar, já. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar do Telex. Não. Telex é uma internet das antigas, né? Então eu tinha um equipamento de Telex, que era uma máquina de datilografia, né? E eu digitava aqui, e no mesmo a digitação que eu digitava aqui, lá na agência de São Paulo, a máquina escrevia o que eu escrevia aqui. Sério? Essa era a internet, vamos dizer, uma internet das antigas, né? Uhum. A gente, então, era a forma assim de eu mandar uma comunicação. Claro que tinha o telefone, eu poderia ligar, mas algumas coisas para você fazer, para dar autenticidade a algum procedimento bancário através do Telex. Então a gente mandava uma ordem de pagamento por Telex, então eles recebiam lá. Depois a nossa agência aqui do Bradesco foi a primeira agência bancária que instalou, que se informatizou, que ela passou a ser uma agência assim digital, né? Que você poderia fazer transações através não era internet ainda, mas era através de modem, né? A gente tinha os modems e tal, né? E daí a gente instalou aqui. Então foi assim, é a mesma coisa que, tipo assim, o Homem das Cavernas descobrindo o fogo, né? Então aquilo era uma coisa assim, tipo, meu Deus, né? Sério. Então nós tínhamos lá uma central de microcomputador, que era uma coisa gigantesca, assim, e eu era o operador do mini computador da agência. Eu fui fazer por isso que eu falei que eu conheci Carapicuíba, porque eu fui fazer um curso lá em Osasco, na Cidade de Deus, em Bradesco, né? E daí eu conheci ali a região ali. E daí a gente fazia o backup do dia de todo o movimento do bancário com discos assim rígidos desse tamanho assim, ó. Então eu conectava esse disco, daí fazia a gravação de tudo que para esse disco tirar. Então era muito, que legal. É uma coisa assim incrível, né? Para que hoje a gente né, consiga fazer o que a gente faz com a internet, então para a gente assim que é um pouco mais das antigas é uma coisa assim incrível, né? Incrível, né? Mas então, só contei isso aí para dar legal. Um cenário para que vocês também possam entender que no passado era muito mais difícil, né? Como a gente tinha problemas, às vezes caía a conexão lá, daí a agência não funcionava. Quando caía a conexão, parava tudo a agência, né? Daí eu tinha que ligar lá para Osasco e pedir para eles conectar o modem lá. Eu ligava por telefone, daí eu ficava com uma pessoa lá na matriz. Faz isso, aperta o botão e tal. E daí conectava. Assim, porque a internet no passado era discada, né? Você lembra da internet discada? A discada, né? Que você discava, daí ela aquele conectava. Barulhinho, Nossa, isso aí era muito ruim, né? Era muito ruim, né? Só que era o que a gente tinha. Era o que a gente tinha, né? Hoje você está assistindo ali um vídeo do YouTube, dá uma travadinha, você já quer quebrar o celular, né? Você já quer quebrar o celular, você já liga pro técnico, tá pagando. É assim. Então a gente muda e com certeza daqui a alguns anos vai ficar muito mais... Hoje a internet, pra gente, assim, pros provedores de internet, ela deixou de ser o produto principal. Ela se tornou só o transporte. Você é provedor de internet?
Você é só transporte hoje. Transporte de conteúdo de quem? Da Netflix, do YouTube, Isso. do próprio Google. Então, hoje os provedores, alguns já pelo Brasil, não vendem mais planos, por exemplo, por velocidade. Vendem tipo, olha, vou te dar Netflix, vou te dar Paramount, Deezer, não sei o que lá, e a internet eu te dou de graça. Fica tantos por mês aqui. Bora? Pô, internet de graça, eu ainda vou ter tudo isso aí sim? Entendeu? Então, a realidade hoje é essa. Sim. Acabou se tornando só um transporte de conteúdo. E você acha que vai chegar num tempo que eu não vou precisar mais pagar uma mensalidade por mês de internet? Vai ser de graça? Não, não, você vai pagar. Sim, os serviços, sim, né? A internet o pessoal vai dar de graça, mas vai cobrar os serviços, né? Então, para você acessar a Netflix, o Google, você vai pagar ali nos aplicativos. Entendeu? Mas você vai pagar pro dono do provedor, né? Entendeu? O dono do provedor que vai te prover esse serviço. Hoje a Globoplay, por exemplo, a gente tem um parceiro que ele fechou com a Globoplay e hoje o provedor de internet pode botar a fatura do Globoplay na mensalidade da internet. Então, por exemplo, esses 20 e poucos reais que é da Globoplay, talvez seja mais, o provedor pode falar, não, em vez de minha internet ser 100 reais, ela é 80 e eu te dou o Globoplay, é 100, mas eu te dou o Globoplay, entendeu? Você não precisa pagar o Globoplay. Só que tá ali, já tá na fatura. Já entendeu? tá ali incluído. Ele tá ganhando ali. Sim. Então essas grandes fornecedoras de conteúdo estão fechando parcerias com o transporte, que é os provedores, né? A gente tem hoje um serviço novo que se chama Rede Neutra. Aí, meu amigo, a gente começa a entrar numa seara legal também, Rede Neutra. Que eu construo uma rede de fibra ótica, porém eu não atendo o cliente. Eu vendo para as Casas Bahia, vender internet para os clientes dela. Eu vendo para a Sky, a rede. Mercado. Tipo, você quiser. Aqui, por exemplo, aqui em Canoinhas, nós temos algumas praças que têm internet livre, certo? E a prefeitura contratou lá um provedor, acho que é assim. Sim, né? isso. E então eu chego lá na praça, faço um cadastrinho e acesso à internet de graça, né? Eu acesso de graça, mas quem paga é a prefeitura. A prefeitura não pode fazer isso na cidade inteira? E oferecer internet de graça para todo mundo? Poder pode, mas o custo para ela é muito alto, né? É muito alto. Porque ela vai ter que comprar link para vender. E o link, que é uma coisa que nosso amigo que está aqui, depois ele pode falar, ele vende, não é barato. Você não pode, por exemplo, comprar 100 megas da Vivo e revender. 100 megas da Vivo, 100 reais, vamos por um exemplo. 100 megas de link dedicado, tem lugares no Brasil que é mais de 10 mil reais. Entendeu? Então o link dedicado, que é o link que você pode... Esse que eles oferecem na praça é o link dedicado? Link dedicado, provavelmente é link dedicado. E daí a prefeitura paga para o provedor. Paga para o provedor. E esse acessinho que você faz ali é uma maneira dele vincular ali o IP, né? Para ver o acesso, o conteúdo. Sim. Né? Para ter uma segurança. Te rastrear também, né? Olha, você está logado aqui, mas primeiro você precisa assistir o vídeo da loja da Joana. Que a Joana tá me pagando aqui 100 reais por mês, jogando baixo, 100 reais por mês, e é o jogo. Entendi. É o jogo. Bom, falando aí do canal Loucos da Telecom, daí você era técnico de telecom, criou o canal lá para mostrar a realidade do profissional, e a coisa começou a crescer, começou a ganhar audiência, é isso? Começou a ganhar inscritos, né? E você acabou... Opa, esse negócio... É legal, é isso? Foi assim que aconteceu? Foi. Quando eu comprei minha primeira Ferrari, eu falei, acho que eu vou parar de bater isso. Quando ele foi para Dubai, brincadeira. Eu comecei vendendo produtos do canal. Camiseta, Loucos da Telecom, adesivos. E aí, eu já conseguia vender a mesma quantidade que eu tirava de salário. E eu tive algumas oportunidades de ir para algum evento. E aí, ou eu ficava no provedor, ou eu tentava investir no canal. Só que o canal era só eu e o meu celular, né? Você começou bem assim, com zero equipamento, lá assim, do nada. Sem sabedoria de nem editar um E vídeo. quando tinha quantos inscritos você começou a vender produto assim,
com a marca? No início. No início. Tinha poucos Não inscritos. tinha nem YouTube. E vendia? pelo Facebook. Era Vendia Facebook, né? Era só Facebook no início. Vendia muito, Brasil todo. Era o dia inteiro enviando produto, camisa da Loucos, caneca, adesivo, chaveiro. Porque quem trabalha com telecom, é apaixonado pelo que faz. O cara entra, geralmente você pergunta para um técnico, quanto tempo? É o que eu falei, 15 anos de profissão, 20 anos de profissão. O cara gosta, ele reclama, mas ele gosta. E ele não tinha nada da profissão dele. Tipo, para ele adquirir e usar a camiseta e falar que tá... E você chegou ali, reuniu aquela galera e o pessoal, pô, é uma turma bacana, vamos chegar. E o pessoal quer participar. E aí foi assim. Daí você viu, pô, é um negócio que, né, dá pra mim poder fazer o que eu gosto, né? Porque eu acho que é o que vocês gostam também, né? E unir o útil ao agradável também, não é mesmo? Porque também acaba dando um retorno financeiro também. Tem que pagar as contas, né? Claro. A gente estava conversando nos bastidores aqui, o investimento que vocês fazem é bastante alto em equipamento para oferecer um conteúdo de qualidade para o inscrito, né, também, né? A gente gosta tanto do que faz que eu brinco direto, eu falo, a gente podia ser um youtuber, um tiktoker de dancinha. Só, sabe? Vamos criar um programa chamado Arruma Meu Pop. A gente vai lá e vai arrumar tudo provedor do cara, de graça para ele. São mais de 100 se inscreveram do Brasil todo. E a gente vai, e vira a noite trabalhando. Explica o que é Arruma Meu Pop, porque senão a pessoa que está nos assistindo, que não é do Telecom, vai saber, o que será que é isso? O que é o Pop? O Pop é onde se concentram os equipamentos ali do provedor de internet. Pode chamar de data center, Pop, né? Onde se concentram os equipamentos do provedor de internet, que ele distribui a internet para o bairro dele, né? Daí vocês vão lá e dão uma garibada no negócio, é isso? Exatamente. Certo. E... é um quadro do canal de vocês. Isso. Vocês começaram isso há quanto tempo, esse programa? Esse ano, né? Janeiro, esse ano. Janeiro. E daí tem os patrocinadores que bancam que ajudam, né? Que banca, que fornece lá a mão de obra, alguns produtos. E o pessoal, para ter direito a até a nossa SFR aqui de Canoinhas, foi uma das empresas que foi sorteada. Ela participou, se inscreveu lá e... A gente tem, bem... O que é criterioso também de quem se cadastra, né? Sim. É muita gente que se cadastra. Quem não quer ser arrumado de graça. Claro. Né? E não é vergonha estar bagunçado, porque, cara... A correria... Às vezes o cara cresceu tanto. E muitas das vezes o dono do provedor de internet, ele não era do ramo. Sim. Ele era um investidor, cresceu e não sabe muitas coisas. E daí vocês viajam o Brasil inteiro. Quantos por mês vocês fazem assim? 2, né? A gente vai ser 12, né? Vai ser um por mês. Um por mês. Um por mês. Só que a gente faz, no mês, a gente grava 2, né? Tem que editar, dá todo o trabalho. Então você já pega na mesma região, assim, mais ou menos? Ou não? Pode ser lá no Nordeste ou no Sul? Maranhão já agora. O próximo mês Maranhão. Maranhão, E daí também tem o quadro que é o Vanders, não, como é que é? Vandervan, o que é essa Vandervan? A Vandervan é a nossa van. Tá, mas meu irmão também. É que leva vocês para esses... Até 7 horas dá pra ir de carro, a gente vai numa van. Que a gente comprou devido... O meu irmão viu lá, falou, a gente tem que comprar. Eu falei, a gente não precisa disso. Ele falou, não, a gente gosta de carro, né? Sim. Aí a gente comprou. Mas é um motorhome assim, não? É uma Jack T8, né, Rafa? 7 lugares. Carro incrível, espaço todo. A gente viaja com a equipe, como tem que levar equipamento de câmera. E para Arruma Meu Pop, alguns patrocinadores, alguns equipamentos. Então a gente já traz, tudo. Bota tudo no carro. Eu conheço esse carro, é top. Você conhece? Conheço. Nossa. Até uma época eu queria comprar um carro desse para investir num outro negócio, no segmento de transporte de pessoas para o aeroporto. Nossa, e tal. Que ela é muito executiva. Ela é linda, cara. Só que daí eu pensei, Jaque, né? Sei lá. É Mitsubishi. O motor é Mitsubishi. É L200, né? Então. Pode. E daí tem o podcast também do Loucos, né? Que é um quadro que vocês entrevistam pessoas do segmento, isso? Exatamente. Empresários ou profissional, técnico, todo mundo. Tipo. Fabricantes do nosso segmento, todos os tipos, fabricantes, fornecedores de link, donos de provedores, técnicos. No nosso canal a gente dá voz para todo mundo. Todo mundo que é do nosso segmento, a gente produz conteúdo para essa pessoa. E vocês também têm não sei se é um quadro, mas vocês fazem lá
unbox de produtos, assim? Vocês testam produtos para ver se o produto é bom? Não é isso? Fazem também? Total. E o nosso é real, hein? Do tipo assim... Não é que ele paga, eu vou pagar para você falar bem do meu produto. Todo dia chega gente querendo pagar. Só que a gente entendeu que a gente influencia de fato. Claro. Porque um empresário que assiste a gente, ele não compra um para ele, para casa dele. Ele compra 10 mil, 20 mil, ele gasta milhões. Os assinantes dele. Entendeu? Se a gente divulgar um produto ruim, então é um trabalho... A gente hoje tem um relacionamento com os maiores fabricantes do Brasil, assim, desses equipamentos, né? E aí quando eles mandam, eles falam, bate 600 mega. A gente tem um link lá de 10 GB, coisa da NASA. Então a gente testa mesmo, fala, cara, só bateu 500. Solta o vídeo falando que só bate 500. Ou você fala quer, a verdade, ou quiser melhorar, mudar aí. Sim. E aí tem essa troca. Porque se eles vendem falando que bate 500, eles também, se bate 600 e bate só 500, eles se queimam, entendeu? Eles não querem ter esse trabalho. Esse problemão pra eles, né? Sim. Queimar a marca. Então, eles trabalham em cima do produto, falam, não, cara, só pode testar aí agora. Às vezes bate os 600 lá, às vezes ele fala, não, cara, pode falar que bate 500 mesmo, porque a gente testou e é isso mesmo. É isso mesmo, né? Sim. É uma responsabilidade. Vocês fazem um teste real mesmo. É legal. Tem que ser, né? Não tem como divulgar ali. Sim. Porque que nem o Thales falou, o cara não vai comprar uma peça, né? Então a gente... Já precisou prejudicar um empresário? Esses produtos, esses equipamentos são fabricados no Brasil ou na China? Os dois. Tem alguma coisa no Brasil? Né? Muita coisa da China, mas temos excelentes fabricantes aqui no Brasil também. Sim. Mas assim, é fabricado na China, mas as empresas aqui do Brasil montam fábricas na China lá também, assim, sabe? E acho que o custo lá é muito mais barato, né? Então... Eles fazem esse jogo, Tá, e além desses 4, o que tem mais o canal além disso? De entrevista, testando equipamentos, viajando, arruma o pop, tem mais alguma coisa o canal assim? Tem algumas piadas, eu vi lá, eu assisti um lá que você faz um react de alguns vídeos, é isso? Né? Eu achei legal. Quando dá tempo... Isso é coisa do Kaique, do nosso editor, né? Filmmaker, viaja com a gente também. Daí o pessoal manda vídeo pra vocês, né? Marca vocês num vídeo, né? É o dia inteiro marcando, né? Ó, temos o Loucos na Estrada, onde a gente viaja ao Brasil e só apresenta o provedor. Provedores de 1.000 a infinitos assinantes. Porque o cara começou como... E o que a galera gosta de ver, que é o hack do cara, os equipamentos. Loucos na Estrada. O Arruma Meu Pop, onde estamos arrumando 12 provedores pelo Brasil. O podcast, 2 a 3 por mês, assim, geralmente. Unboxing, às vezes uma notícia séria, igual aconteceu com o Banco Juno, que está até uma bagunça no nosso mercado, ele deixou de operar no Brasil, então tem milhões de provedores bloqueados ali, então notícias assim a gente traz, vai atrás, fomos atrás do banco lá, conversamos com eles, passamos a notícia pessoal, e os conteúdos do Instagram, TikTok, que também a gente tá arrumando o pop aqui, caramba, eu acho que aqui dá outro conteúdo totalmente diferente. Eu acho que aqui dá um conteúdo de 1 minuto eu falando desse equipamento aqui. Aí você já tem que ser mais metódico. Em 1 minuto você tem que bolar um plano ali para falar daquele cara. E vocês encontram muita gambiarra, assim? Não. Difícil não encontrar, né? Certo. Mas vocês vão falar daqui a pouco sobre isso, porque a gente vai para mais um intervalo. Mas antes de você ir para o intervalo, eu queria pedir para você, por favor, nos ajudar. Nosso canal está começando agora, não tem 100 mil, tem muito pouco. Vai ter. Mas que você que é fã do Loucos da Telecom, já é inscrito do canal deles, por favor, se inscreva no nosso canal também, dá uma ajuda, né? Porque a gente precisa fazer o nosso canal também crescer e se tornar relevante para que a gente possa investir como eles estão investindo, poder trazer mais conteúdo bom, de qualidade para vocês. Então, dá essa força para a gente. Se inscreva e marca lá o sininho, né? E compartilha esse vídeo, deixa um comentário lá. Se você não gostou, achou alguma coisa que eu falei besteira, comenta lá também, porque tudo faz parte para a gente poder melhorar ainda mais o nosso trabalho, tá certo? Nós já voltamos. A vida pode ser difícil, de ajuda vai a necessitar. Então
tão fácil ser amável. Não sabe quanto isso pode ajudar. Obrigada. Uma mão De nada. ao ajudar, isso vai contar. Uma mão a dar ao ajudar, isso vai contar. Como vai contar? Estamos de volta aqui no Ponto de Vista com o Joaquim Padilha, aqui na sua Web TV Canoinhas. E eu estou recebendo aqui a dupla do Loucos da Telecom, né? O Alisson e o Rafael, os dois são irmãos, e a gente está batendo um papo sobre esse assunto bastante interessante, que é a área de telecom, e também sobre o canal que eles têm no YouTube, e também no Instagram, no Facebook, e no TikTok, né? Que são... A gente estava falando antes do intervalo sobre, além dos programas que vocês fazem para esses YouTube, Instagram, Facebook, vocês também fazem alguns vídeos assim durante algumas visitas que vocês fazem para os provedores de algo inusitado. E parece que aconteceu algo inusitado aqui em Canoinhas que vai já foi ou vai para o TikTok. O que aconteceu? Não, pessoal, depois pode mandar o vídeo para vocês passarem aí. A gente vai passar. Vai mandar o vídeo também, ele vai contar. A gente vai passar o vídeo já e depois ele vai falar o comentário. Acabou. Olha essa porra! Oi, rapaziada. Corre, Kaique, pega o note. Mano, eu filmei isso, galera. Nossa! Acabou. Acabou, Puta merda, mano. Tem que tomar banho. Adeus, Airbnb. Foi bom enquanto durou. Então pode reagir em relação ao comentário. Alugamos o Airbnb aqui, né? Ia ficar mais viável por custos e tal. A gente tem um custo alto também para essas viagens. Pegamos o Airbnb do lado do provedor, e a gente nem sabia que era do lado, era na casa do lado aqui, beleza. E hoje, né? Primeiro dia ok, né? E hoje, meu irmão fazendo o almoço, nosso editor editando, eu trabalhando no celular e tal. A pia começou a dar uma borbulhada. A pia da cozinha. Começou a dar uma borbulhada. A da lavanderia já tinha vazado um pouquinho assim de uma fossa e tal, já achou estranho, aí a dona ia lá arrumar. E aí a pia da cozinha começou a dar uma borbulhadinha. Aí eu falei, vou filmar. Aí eu comecei a filmar. Na hora que eu comecei a filmar, a coisa explodiu. Mas explodiu de um jeito que a galera viu aí, né? Sim. Muito doido, né? Foi algo... Nunca aconteceu isso. Não, primeira vez. Tomara que não aconteça mais, né? A gente ficou com medo de passar, só conseguia rir. Vem pra Canoinhas e acontece de explodir a pia da cozinha. Exato. Podia explodir lá o provedor, vai explodir a pia da cozinha. Não, também não, porque é onde a gente vai lá fazer assim. Sim, tá certo. Não, mas são coisas que acontecem, né? Às vezes, infelizmente, às vezes coisas que do nada acontecem. Ainda bem que ninguém se feriu nessa. Mas você registrou na hora ali, né? Por isso que é bom estar com o celular na mão ali Tem que ser rápido. e filmar, né? Porque senão ninguém ia acreditar, né? Se você não tivesse Nem a filmado. dona do hotel fala, vocês quebrou cana aí, vocês dão plantão. E aí a gente descobriu que a vizinha contratou um encanador, que ela estava com um problema, e o encanador lá botou um equipamento que faz muita pressão no cano. E aí Tem foi um ar lá, explodiu pra tudo. Até um gancho, quando vocês de repente vão fazer uma manutenção na área de vocês, acontece de dar BO em outro setor, assim, em outra situação, assim, vocês estão lá mexendo no cabo do provedor X e derruba o outro provedor? Ou derruba a luz de alguém? Sim. Já aconteceu? Já, demais, Então, acontece mais em comunidade, né? Comunidade, vai fazer instalação, coisa. Só de você pôr a escada, o cara já vem. qual foi o acidente mais grave que vocês já tiveram, assim, a infelicidade de sofrer um acidente na profissão? Mais choque, bater um carro, umas coisas assim mais leve. Bater carro, Cair bater da carro. escada do poste? Não, nunca caí, não. Não? É porque nessa profissão nem sempre é só no poste, né? Igual eu falei, pode ser dentro da casa do assinante. Sim. Já aconteceu comigo, já. Uma bem feia. Eu tava batendo uns fixa-fio, né? Aqueles fixa-fio prendendo um cabo na casa do cliente, numa escada de alumínio. A escada escorregou, eu caí em cima de uma mesa de vidro, estourou a mesa de vidro, eu fiquei
todo ensanguentado. Essa foi a mais grave, Sim. Depois eu já bati carro também. Eu sou bombeiro também aqui, Ah, sabe? legal. E eu fui esses dias atender uma ocorrência onde tinha um técnico instalando acho que ele estava instalando um cabo de TV, né, dessas câmeras, né, de monitoramento na casa, e ele estava no fogo, assim, né, e quebrou o fogo, ele caiu também de costa, né, e se machucou bastante. A gente conduziu ele para o hospital. Então, muitos trabalham em altura, e às vezes não tem você nunca imagina que você vai cair. Não, isso aqui é rapidinho, né? Olha, todo dia na nossa profissão, eu recebo diariamente nas nossas páginas e tal, todo dia temos um óbito, infelizmente. Pessoa 100% com EPI, arrumadinha, trabalhando certinho, ou às vezes sem também, mas todo dia nós temos um óbito. É que eu parei de postar, todo mundo tá agradável. Mas infelizmente está gerando de risco. óbito. Por isso o profissional recebe lá um adicional de periculosidade. 30%. Insalubridade não, né, por enquanto. Né? Não, acho que só periculosidade. Mas é uma profissão de risco. Bom, vocês, claro, tem muita história para contar, então eu até peço que você que está assistindo esse vídeo no nosso canal, acesse o canal do Loucos da Telecom, porque não é só voltado para profissionais. Tem histórias lá, eu achei muito interessante, até assisti vários vídeos lá, e gostei muito das histórias que eles contam lá, porque é importante a gente conhecer como é que é a profissão do outro, né, para você até valorizar mais, né, quando você chamar um técnico para arrumar alguma coisa na sua casa, não xinga tanto o técnico, né? Dá uma aguinha, dá um cafezinho, né? Oferece, se for no horário do almoço que ele for lá, oferece. Garanto que ele vai arrumar sua internet lá mais rápido possível. Né? Porque às vezes o técnico também não tem culpa, né, do que aconteceu lá. Não. Aconteceu um problema lá, só que infelizmente o técnico está na ponta lá, né? E o cliente, ele quer desabafar com alguém e ele vai desabafar com quem chegou lá, né? E ele vai meter a boca e vai soltar os cachorros no cara. E às vezes o cara, coitado, tá lá, né, fazendo o trabalho dele. Só foi fazer o trabalho dele, Certo. Então, acesse o canal deles, né, e assiste lá porque é muito bacana. Mas assim, o Loucos da Telecom, para que tivesse todo esse sucesso, tivesse esse número de inscritos e esse investimento e viajando aí pelo Brasil, ajudando provedores pelo Brasil todo aí, também tem apoio de algumas empresas, né, que com certeza acreditaram no trabalho de vocês, viram que vocês não estavam ali só para brincar, né, porque às vezes o nome Loucos da Telecom acaba assim, tipo, algumas pessoas, não, mas esse cara é tudo louco, mas na realidade eu ouvi um podcast de vocês que você falou, o louco no sentido de ser apaixonado pelo aquilo que vocês fazem, né, e isso que faz o canal ter essa relevância que tem, né, e crescendo, e fazendo com que cada vez mais pessoas se interessem por essa área, né? E é uma área realmente que é apaixonante, assim, né? Porque tem muita coisa envolvida, total, né? Muita coisa, né? Total. Então a gente vai bater um papo daqui a pouco agora com dois empresários do segmento da Telecom, né? Que estão aqui presentes, que a gente vai conhecer um pouquinho deles e vamos falar um pouquinho como é que a internet chega na sua casa, né? E o que eles fazem para proteger essa internet, para que ela não venha cair e deixar todo mundo aí sem assistir a Netflix e a novela, YouTube, etc. e tal, né? E se comunicar também através do WhatsApp e outras coisas que a gente usa todo dia. Todo dia. Né? Certo? Certo. Então já voltamos. Temos que seguir sonhando como as estrelas lá no céu, entendendo que se pode alcançar. Vamos seguir tentando e seguindo que se pode alcançar. Ok, nós estamos de volta aqui no programa Ponto de Vista, aqui na sua Web TV Canoinhas. E a gente estava conversando com os loucos da Telecom, que vão também apresentar para a gente aqui dois grandes parceiros loucos da Telecom, que são duas empresas que atuam nesse segmento. E a gente vai bater um papinho com eles aqui para eles explicar um pouquinho do que eles fazem e conhecer um pouquinho do trabalho deles. É o Damito, que veio lá de Campinas, cidade grande lá de São Paulo,
que é representante da Sage Networks, é uma empresa de proteção e consultoria na área, e também o Arley, da ASAP Telecom, que é uma operadora de trânsito e data center. Tudo bem, Damito e Arley? Tudo bem, Tudo ótimo. bem. Prazer recebê-los aqui em Canoinhas e aqui nos nossos estúdios, né? E obrigado por dedicar esse tempo para a gente bater um papinho rápido aí sobre o que vocês estão fazendo aqui em Canoinhas, né? E o que vocês fazem em relação à área de telecom. O Damito, fala um pouquinho para a gente aí o que a Sage Networks faz. Legal. Antes de explicar o que a Sage Networks faz, eu quero dar um pouquinho de contexto para que todo mundo consiga entender. Entendi. O Brasil, ele é o maior país do mundo em número de provedores de internet, disparado. Então o Brasil tem mais de 20 mil provedores de internet, enquanto o segundo maior país que tem provedores de internet tem coisa de 4, 5 mil. Então tudo na nossa internet é muito grande, toda a demanda que a gente tem na internet é muito grande. E uma das demandas que o Brasil tem muito é de mão de obra altamente especializada em redes. E quando eu falo redes, não é redes físicas igual os loucos da Telecom fazem, de subir no poste, passar cabo, né? Essa é uma parte do serviço. A outra parte dessa demanda de redes que existe é uma demanda lógica, de configurar roteador, proteger a rede e fazer ela funcionar de forma lógica, né? Depois que as coisas são conectadas fisicamente, a gente precisa configurar elas de forma lógica. Sim. E não existe tanto profissional muito capacitado para fazer isso aqui no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo, porque a gente tem uma demanda muito grande, e por causa disso existem empresas como a Sage Networks que fornecem consultoria para o provedor de internet. Então a gente ajuda os provedores a fazer essas configurações lógicas. Essa é a primeira coisa que a gente faz. E a segunda coisa, que também é o nosso carro-chefe, é a proteção contra um tipo de ataque hacker muito específico chamado DDoS ou DDoS, que é um ataque que tem o objetivo de deixar o provedor fora do ar. E esse também é outra especialidade nossa, proteger o provedor contra esse tipo de ataque. E isso acontece, esses ataques? Acontece muito no mundo inteiro, mas no Brasil também, como todas as outras coisas na internet brasileira, o Brasil também é um dos que lideram o ranking mundial de vítimas de ataques DDoS. Certo. E você veio hoje para Canoinhas, hoje não, essa semana, junto com os loucos da Telecom, para fazer o que exatamente? Fazer essa proteção? Esse quadro que eu arrumo meu pop, o objetivo é a gente visitar provedores de internet, sim, encontrar coisas que podem ser melhoradas, arrumar alguma dessas coisas ao vivo para que as pessoas que estão em casa, que estão assistindo a gente aqui também, saibam como é que o provedor funciona e outros provedores de internet do Brasil também entendam como que é a realidade em outros lugares. E aí cada um dos parceiros do Loucos da Telecom vem aqui mostrar algumas coisas e arrumar algumas coisas diferentes. O que a gente vem fazer é falar sobre segurança contra esse tipo de ataque e sobre boas práticas de redes lógicas, essas configurações de rede, ajudar a configurar e deixar a rede melhor do que já é. Né? Diferente, por exemplo, dos loucos da Telecom, que vem ver as questões físicas deles, que vem ver a questão de cabeamento também, organização de hack, infraestrutura. Então é um quebra-cabeça e a gente a gente vem ajudar a encaixar alguma dessas peças desse quebra-cabeça. E o Arley da ASAP Telecom, o que a sua empresa faz para provedores como a ASFR de Canoinhas? A ASAP hoje ela é uma operadora de trânsito e data center. Né? O que é uma operadora de trânsito? Nós estamos uma camada acima dos provedores. Então a gente vende link de alta capacidade para provedores, né? Os provedores são quem atendem o usuário final. Então, o provedor que tem um instalador, que vai lá na casa do cliente, e a gente não. A ASAP ela tem poucos clientes, porque os nossos clientes são os provedores, só que abaixo dos provedores tem muito cliente. Né? Hoje, abaixo da ASAP, tem mais ou menos 4 a 5 milhões de usuários. Né? É uma coisa muito grande. Sim. Mas clientes da ASAP mesmo é em torno de 400, né? Então isso se dilui, né, nessa pirâmide, né, que é a internet. Né? Então a ASAP ela surgiu há 8 anos, é uma empresa nova, né, relativamente nova nesse ramo. Sim. E a gente, como eu falei, a gente vende alta capacidade de link para os provedores poderem fornecer para os usuários finais. A ASAP, a partir desse ano, ela investiu em data center.
né? O que é data center? Né? Data center é um local onde a gente tem muito conteúdo, né? Vamos falar assim, o Google está lá dentro, o YouTube está lá dentro, Facebook, TV, rádio, né? Nós temos parceria com algumas rádios de São Paulo. Então, o conteúdo sai de dentro desse data center, né? Para chegar no usuário final. Então, ele sai do nosso data center ou de outros data centers, passam para os operadores de trânsito, que a gente também está nesse ramo, e entrega para os provedores entregam para o usuário final. Então, pode ver, é uma cadeia. Um está conectado ao outro. Sim. E um não tem nada a ver com o outro diretamente tem, mas o trabalho é tão fechado que se alguém quiser fazer tudo, não vai fazer direito. Entendi. Então, a gente, a partir desse ano, montou um data center. Nós criamos um produto que chama Pix, não é um produto, mas é uma rede de conteúdo local, né? Isso, todas as empresas que estão próximas, elas se conectam nessa rede para trocar informação localmente, para ser mais rápido e ter uma solução, e ter uma navegação melhor para o usuário final, né? Nós estamos conectados ao Pix de São Paulo. O Pix, né, de São Paulo hoje é o maior do mundo, né? Então, quando a gente fala que a internet no Brasil é boa ou não ela é excelente, né? Em todos os aspectos, tá? Sim. O problema acontece, isso é normal, a gente está lidando com máquinas, está lidando com equipamentos, isso dá problema de vez em quando. Mas o Brasil, ele é referência em alguns casos, né? Nesse caso, especificamente, ele é o número 1 do mundo. Então, como que dá para a gente falar que o negócio é ruim e não funciona? Né? Sim. Se em vários aspectos nós somos o número 1 do mundo. Zé, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não Sim. sei se é uma pergunta idiota, mas eu gostaria de saber. Não tem problema. Assim, vocês estão fornecendo conteúdo, internet, vamos dizer, para os provedores. Sim. E quem fornece para vocês? A gente hoje está conectado aos backbones mundiais. O que são backbones mundiais? É onde a internet começa. Então, as operadoras elas se conectam nessa rede, que é uma rede pública, que você troca conteúdo lá dentro. Então, eu me conecto porque eu tenho muita gente atrás de mim. Outras operadoras de trânsito também se conectam porque tem muita gente atrás deles. E nós também compramos e trocamos com outras operadoras. A internet ela é um organismo de troca mútua de conteúdos do mundo inteiro. Então, na essência, a internet é algo que teoricamente é de graça, né? O que tem o custo da internet? São os equipamentos, você transportar o conteúdo de um ponto a outro, isso tem um certo custo. Sim. Mas o conteúdo da internet é algo que é de graça, né? Então, só que como eu tenho que comprar equipamentos caríssimos para transportar aquele conteúdo para cá, eu tenho o data center que tem um outro custo, tem a Sage Networks que faz todo esse trabalho de configuração e para a coisa funcionar. Então, assim, tem muito profissional no meio do caminho que tem custo, né? Sim. Então, é por isso que acaba chegando para aquele mais ou menos assim, vou tentar explicar o que você Sim. falou de uma linguagem bem pobre, assim, né? Não tem problema. A primeira coisa assim, por exemplo, nós temos um rio aqui que passa em Canoinhas. Sim. E a nossa empresa de companhia de água vai lá, recolhe essa água, que ela pega Sim, de graça lá no rio. E se eu for lá no rio, eu pego essa água de graça. Exato. Mas ela fornece para nós a um custo que a gente tem que pagar, porque ela investe num processo que vai fazer com que essa água seja potável. Mais Sim. ou menos é isso? Exatamente isso. A água é o melhor exemplo possível para comparar com banda de internet, né? Então, quando você tem um cano na sua casa que tem água, você tem lá uma certa vazão. Quando você compra um plano maior de internet, você aumenta aquele cano, aumenta a vazão de água. Então, a água é o melhor dos exemplos, né? É algo que é livre, que vem da natureza,
Só que o custo que tem de transportar aquilo até do ponto A ao ponto B, que a gente chama muito, tem um custo. Tem um custo. É por isso É que isso existe esse Eu valor. queria posso fazer um complemento? Claro. Tem as pessoas têm uma ideia de que a internet ela vem de um lugar único, que existem empresas que são credenciadas para elas serem as originadoras da internet, e a internet não é isso, não é uma coisa única. Inclusive, uma coisa que o Ayub, que trabalha com a gente, fala, é que a internet é a maior obra coletiva da humanidade, e é verdade. Por quê? Você tem um conteúdo, por exemplo, na sua casa. Vocês têm um conteúdo aqui, audiovisual, televisivo, e você quer fornecer esse conteúdo. Enquanto a gente aqui, os loucos da Telecom, tem outro conteúdo. Então a internet ela é formada por você, é formada por eles e é formada na outra ponta por quem quer assistir esse conteúdo. Essas pessoas elas poderiam, poderiam, por exemplo, vir aqui buscar de você esse conteúdo e levar no pendrive e assistir. Só que isso não é viável. Então uma forma disso é o quê? Empresas que fazem a interconexão de quem quer dar conteúdo e quem quer assistir conteúdo. Quem são essas empresas? A SFR, a Zap Telecom. Só que qual a diferença da SFR para a Zap? A SFR entrega para o assinante final. Ela está nessa ponta. A Zap, ela conecta a SFR a outros provedores, ou outros provedores de conteúdo, ou outros usuários. Então a internet não é uma coisa que vem de um lugar único, ela é totalmente distribuída, né? E quem faz essa distribuição são os provedores. Sim. E hoje, né, é praticamente impossível você viver sem internet, né? Sim. Porque praticamente tudo é interligado, né? Tudo depende. Só que tem muita gente que tem uma certa aversão a isso, né? Eu conheço pessoas que detestam essa questão de ter essa conexão, moram às vezes no interior, não tem celular, não tem TV e às vezes nem um rádio tem. Então, sobrevivem, claro. Você vive sem internet porque não é uma coisa vital, né? Mas para você viver em sociedade, você tem que ter a internet para você poder se comunicar. E algumas profissões dependem da internet exclusivamente, né? Então é uma coisa que não tem como viver sem, né? Praticamente hoje em dia, né? Levando historicamente, quando surgiu o rádio, já foi uma evolução. O mundo já aumentou um pouquinho, né? Ou melhor, diminuiu, né? Quando surgiu a televisão, diminuiu mais ainda. Com a internet, o mundo ficou pequenininho. Sim. Então, assim, é questão de evolução. As pessoas realmente não aceitarem ou não quererem a internet, tudo bem, é a vida delas. Mas não dá para ela viver sem. Porque se ela quiser fazer qualquer coisa na vida dela, de um documento, de um querer entender algum assunto, em algum momento ele vai precisar da internet. Ele vai precisar, mesmo fugindo, ele vai precisar. Sim. Né? Por mais que ele tenha lá... Lembra, eu sou dessa época da Barça, da Conhecer, era onde a gente adquiria conhecimento. Né? Se não estava lá, não era o conhecimento que nós tínhamos. Hoje na internet tem tudo. Né? Verdade. Tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Né? Então, você tem que saber extrair o bem dali. Né? Não adianta falar que a internet tudo é ruim. Não é. Na minha visão, é mais bom do que ruim. Mas tem que saber dosar, mas tem que saber. Exatamente. Eu queria perguntar pro Damito essa questão da segurança. As pessoas, tem algumas pessoas que têm assim um receio, né, de fazer uma conexão de Wi-Fi numa rede pública lá, que os seus dados pessoais possam ser copiados. Isso realmente pode acontecer isso, porque a gente sabe, todo dia aparece uma coisa nova, né, aí de golpe, e as pessoas acessando os nossos dados e aplicando golpes e causando prejuízo. Isso pode acontecer mesmo assim, Damito? Sim, de fato pode. Sobretudo quando é uma rede Wi-Fi pública e que não tem senha. Porque se ela não tem senha, isso pode ser um indício de que ela foi propositalmente colocada ali para atrair pessoas a se conectar ali e roubar os dados dessas pessoas. Então, para todo usuário, o ideal é quando ele vai se conectar numa rede, que ele se conecte em uma rede que seja confiável, que tenha um login, uma senha, e se ele tiver em alguma instituição, que seja aquela rede oficial daquele lugar. Se está no aeroporto, por exemplo, checar se de fato aquela rede é a rede daquele aeroporto, se é aquela rede daquele restaurante. De preferência, se for uma rede pública, mesmo com senha, utilizar uma coisa que a gente chama de VPN,
né? VPN é uma rede segura que você, mesmo estando numa rede pública, os seus dados são criptografados, né? Então, evitar o uso de rede pública, sobretudo as que não têm senha, e quando não for, sempre que possível, utilizar VPN, né? Existem serviços aí que são pagos, são muito baratos, e isso protege os seus dados, criptografa eles para acessar a internet, entendeu? Mas isso Certo. pode acontecer sim. Mas todo dia está se acontecendo, assim, quem atua na área desse segmento tem os bons profissionais, como vocês, né? Mas tem aqueles que têm um conhecimento muito grande, mas usam isso para o mal, não é mesmo? Tem, né? Tem Sim. muita gente aí invadindo instituições e É o órgãos tempo todo. e tal, né? Isso não para, isso não para. Não para, cada vez mais, É né? o tempo todo. Existe um mercado valiosíssimo que às vezes a gente não se atenta, que é o mercado da informação, dos dados. Então, o bem mais valioso que existe hoje são os seus dados, as suas informações, o seu nome, os seus gostos, o que você navega, o que você gosta de comprar. Essas informações são os dados mais valiosos que existem muitas empresas, por exemplo, né? Quando a gente usa lá um YouTube que é de graça, quando a gente usa o Google que é de graça, esse serviço, na verdade, não é que ele é totalmente de graça. Qual que é o preço que você paga? É fornecer as suas informações, né? Então, sim, existe isso, existe todo um mercado que é legalizado, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai assistir um vídeo no YouTube, no Google, isso é um mercado de informação que ele é um mercado legalizado. Então, o uso que eles fazem dessa informação geralmente é para oferecer anúncios para você. Mas existe todo um mercado também que ele é clandestino, ele é ilegal, de pessoas que roubam essas informações através da invasão de sistemas públicos e vendem esses dados para outras pessoas mal intencionadas. Então, sim, existe esse grande mercado da informação, dos dados. Tem um mercado que ele é o mercado legal, que nos traz benefícios, né? Igual o Google, igual o YouTube. E existe esse mercado legal e os dados que vazam. Deixa eu só perguntar para vocês podem, se quiserem comentar ou não, eu sei que não é a área específica de vocês, mas vocês lidam com a internet. Está em votação no Congresso Nacional uma lei que vai criminalizar a questão das fake news, né? E alguns segmentos dizem que isso é uma censura. Outros dizem que não, tem que regulamentar mesmo, né? Tem os meios de comunicação, principalmente da internet. O que vocês veem em relação a isso? Tem alguma opinião em relação a isso ou não? Eu não tenho opinião, tá? Eu não sei, na verdade. Porque hoje o conceito de fake news não está muito claro, né? Porque às vezes uma coisa é fake news para você não é para o outro. Não é para a pessoa que está sendo do seu lado, que às vezes a sua esposa, a mulher que é casada com você, para ela uma frase é fake news, para você não é. Isso é muito subjetivo, isso é muito nebuloso, né? Eu não vejo algo, enfim, é muito complicado, né? E a tendência é piorar. Até a gente estava comentando esses dias, agora está entrando muito pesado em inteligência artificial. Sim. E isso, assim, me preocupa. Eu estou muito preocupado nos próximos 5, 10 anos, o que pode acontecer com a humanidade como um todo, né? Porque hoje tem o tal do ChatGPT, que hoje é o mais conhecido, é o mais simples. Ele já está tomando algumas decisões. E isso me preocupa. Isso me preocupa, porque já dá para você burlar ele com diretivas que ele já tem bloqueio. Exemplo, ele não pode falar palavrão. Você pode falar, fala um palavrão, ele não fala. Mas você consegue contar algumas histórias que faz com que ele fale um palavrão. Então isso já é uma diretiva que ele está se auto-adequando. Isso eu acho muito perigoso. Né? O que os filmes contavam lá da década de 80, 90 pra gente, sim, hoje é passível de acontecer. Né? Existe até um movimento muito grande aí no mundo dizendo para parar o desenvolvimento da inteligência artificial por algum tempo, para eles poderem fazer normas para isso. O próprio Elon Musk, que foi um dos fundadores da OpenAI, pulou fora e é a favor de pausar temporariamente o projeto. Exatamente. Então existe uma corrente muito forte, porque isso está perdendo a mão. Tá ficando muito perigoso. Então é complicado. É muito complicado. E fake news para mim é muito nebuloso hoje. Se eu sou da corrente A, eu acho aquilo é fake news. Se eu sou da corrente B, se eu sou da C, é outra. Quem vai definir se aquilo é o ou grande não? censor do mundo? Eu não sei. Eu não sei.
E você, Dami, tem alguma opinião em relação a isso? Minha opinião é que essa é uma discussão que ela precisa ser despolitizada, um tipo de conversa que ela não pode ser tratada como uma pauta política, com viés político, e sim com um viés mais maduro e honesto de tentar, de fato, combater o que é lesivo sem causar censura. Então, porque a partir do momento que você estabelece que algo pode ser censurado por mal, através de uma interpretação de alguém mal intencionado, isso também pode ser censurado para censurar um opositor político. Por isso que essa é uma discussão que, assim como a lei também, eu acho que ela é complexa. Para mim, que sou da área de técnica, de tecnologia, discutir, e eu entendo que isso é uma discussão que ela não pode ser política, ela tem que ser olhada com um olhar honesto e sincero de pessoas que tenham vontade de trazer melhoria para a sociedade e não... Sem segundas intenções. Sem segundas intenções políticas. Puxar brasa para minha sardinha Exato. ou tirar da tua, né? Exato. Deixa eu só complementar isso Sim. que o Demito falou. Eu gosto de ver historicamente as coisas, né? Historicamente, a gente tem 2 histórias para um monte de coisa que aconteceu, né? E coisas que foram escritas lá. Então a gente tem história... Vamos pegar Tiradentes. A gente tem a história de que ele foi um libertador ou não. Né? Então, por isso que a fake news é algo muito complicado. É muito complicado. E eu e o Demito, nós somos técnicos, né? E o técnico, ele pensa binário normalmente. Sim. Ou é certo ou é errado, não tem meio termo. Isso é complicado. Sim, verdade. E o fake news é meio termo. Né? É meio termo. Certo. Então, assim, eu quero agradecer aqui ao Damito e o Arley pelo bate-papo que a gente teve aqui rápido. Com certeza a gente teria conteúdo para a gente ficar o dia inteiro falando, né? Mas é um prazer recebê-los aqui e quero que vocês, né, voltem sempre, né? E quando passarem aqui por Santa Catarina, aqui especificamente por Canoinhas, não deixem de nos visitar aqui para a gente gravar mais uma entrevista e contar as novidades aí do mundo da internet que todo mundo tem interesse e quer saber e precisa saber. Tá certo? Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, fomos muito bem recebidos aí pelo Fábio aí da SFR. Cara, gente finíssima. Muito obrigado. Com certeza. Nós já voltamos. Ei, olha! Como continuar o caminho sem tentar, O que aconteceu com ele? sem saber se chegarás a tua meta tão distante. Não se deixe vencer, não se deixe vencer. Pode escrever, tudo é possível. Pode escrever, tudo é possível. Aí, valeu! Ok, pessoal, nós já estamos finalizando aí essa entrevista que tivemos aí com pessoas que vieram nos visitar aqui em Canoinhas, ilustres, pessoal aí da Loucos, da Telecom e também o pessoal aí da Sage Network, da Mito, e o Arley da Zap Telecom. Então, é um prazer recebê-los aqui, a gente espera que eles voltem porque tem assunto de sobra para a gente debater e comentar e conhecer, porque tem muita coisa que a gente não sabe como é. E é bom conversar com gente que entende, né? Gente que entende e tem bagagem e conteúdo para nos municiar de informação. Mas então, assim, o Thalisson e o Rafael, da Loucos, da Telecom, esse canal que a gente já ficou assim, apaixonado de conhecer mais e se interessar mais pelo assunto, porque é um assunto bastante interessante. Quero agradecer vocês pela presença aqui, dizer que vocês são sempre bem-vindos aqui na nossa cidade, em nome aí da ASFR, não, SFR, depois você corta, SFR do Fábio, né, pelo trabalho que vocês desenvolveram aqui na empresa deles. Com certeza ele já agradeceu, mas eu aqui no nosso programa, que a gente tem essa parceria, agradecer porque vocês trouxeram aí um conhecimento que com certeza vai ser muito útil para todos nós, né?
E voltem sempre quando quiser a Canoinhas, e Santa Catarina também será um prazer recebê-los aqui, porque Santa Catarina é um estado que acolhe muito bem todos que vêm para cá. É um estado pequeno, mas é um estado acolhedor. Nós temos essa característica de poder receber muito bem as pessoas que vêm de outros estados para cá, e a gente fica muito feliz porque a gente gosta de bem receber, principalmente aqui em Canoinhas. Eu não sou daqui, mas quando vim para cá fui muito bem acolhido, e sou catarinense, sou de Florianópolis, mas a gente, no estado inteiro, você vai ter esse mesmo acolhimento que tiveram aqui, tenho certeza que tiveram aqui. Espero que não tenha explosões de pias em outras cidades, mas isso às vezes acontece, né? Mas com certeza não é essa experiência que vocês vão levar para contar, vocês vão contar muito mais coisa que vocês tiveram positivo aqui na nossa cidade, tá certo? Obrigado então ao Thaleson e ao Rafael, e vocês ficam aí à disposição para contar, se despedir, e se quiser contar mais alguma coisa, fique à disposição. Valeu. Bom, a gente que agradece, né? Agradeço muito aí o convite aqui para participar do seu programa também, é uma honra, né, estar aqui. E dizer para o pessoal, né, acompanha lá o nosso canal Loucos da Telecom, se tiver a nossa galera aqui também, já segue aqui o canal. E você que é usuário de internet, sabe que quando você está usando a internet, está no WhatsApp, tem muita gente trabalhando por trás disso para que isso aconteça, muita gente legal, muita gente interessante, muito conteúdo legal. Tenta procurar conhecer também, que esse mundo de tecnologia, ele é divertido, né? Ele é muito divertido. E é isso, só agradecer mesmo. Também, somente agradecer essa oportunidade também, agradecer o pessoal, o Fábio também, né, que Fabião da TFR nos tratou muito bem e acolheu, que a gente tem o maior prazer de voltar muitas vezes para cá. Total. Muito obrigado. Obrigado. E só antes de terminar, se o Thaleson fosse de Santa Catarina, ele talvez não estaria atuando na profissão que ele abraçou. Porque ele contou uma história num podcast que ele pensou em desistir da profissão quando ele subiu num poste lá em São Paulo, acho que foi em São Paulo, e ele pegou um frio lá gigantesco. Só que o frio de lá nem se compara com o frio daqui. Então, se você fosse daqui, ou estivesse trabalhando aqui, você já tinha desistido faz tempo. Já tinha parado. Já tinha parado. Aqui é frio. Aqui é frio. Você ia pegar neve, geada nas costas que você ia sofrer um monte. Mas tá certo, pessoal. Então, um abraço a todos aí os técnicos de telecom que nos assistiram, né? Vocês realmente fazem um trabalho sensacional e a gente quer parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem de levar a internet pra gente, né? Claro que tem muita gente envolvida, mas vocês estão lá na ponta, fazendo com que a gente possa entrar no Zap todo dia, assistir aqueles vídeos legais lá no TikTok, se divertir e também estudar, trabalhar, enfim, muita coisa que a gente faz com a internet e ela é fundamental na nossa vida. Grande abraço e até a nossa próxima entrevista. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu comentário e sempre nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau, gente. Tchau. Top, hein? Nossa.